Paz do Senhor, irmãos. Nosso dirigente, Diácono Diego, pediu para eu estar trazendo a palavra hoje, uma reflexão, para que os irmãos possam estar ouvindo no nosso culto online. Nós estamos impedidos de nos reunir fisicamente. Eu queria aproveitar a oportunidade de dizer para os irmãos que eu estou com saudade de todos, mas nós temos adorado a Deus através dos nossos cultos, através do canal do YouTube. Então, hoje eu estou incumbido dessa missão, está trazendo uma reflexão para os irmãos. Os irmãos sabem que é uma palavra mais breve, mais rápida, não vou estar me alongando muito. A palavra que eu queria ler, primeiro eu vou estar lendo aqui o texto, se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 8, 11 versículos, irmãos. Vou estar lendo aqui. Os irmãos que tiverem interesse, abram suas Bíblias e me acompanhem. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A passagem, irmãos, de João 8, no qual nós lemos agora, ela é muito conhecida. Nos relata a história de uma mulher que foi pega no ato de adultério, no ato de pecado. E a palavra nos diz que essa mulher ela foi levada até Jesus, por alguns mestres, alguns fariseus, e a intenção deles era fazer uma armadilha para Jesus, fazer com que Jesus de alguma maneira contrariasse a lei de Moisés. E dentro dessa história, Jesus ele dá um ensinamento para esses homens, ele oferece uma nova vida para essa mulher, e é dentro disso que eu queria tratar com os irmãos. Como essa passagem é conhecida, mas aquilo que eu queria frisar nessa passagem, aquilo que eu queria destacar, irmãos, se encontra no versículo 11, quando essa mulher fala que ninguém a condenou. E Jesus dá uma palavra de vida para ela, fala: Eu também não te condeno, vai e abandone a sua vida de pecado. Ou como na maioria das outras versões, vá e não peques mais. Enquanto eu refletia nessa palavra, irmãos, enquanto eu refletia naquilo que está escrito nesse texto, eu me recordei das palavras de um homem chamado Brian Houston. Ele que é o pastor, o fundador do Ministério Hillsong, muito conhecido no Brasil. Ele fala que muitos são salvos, mas não são livres. E eu comecei a pensar dentro dessa reflexão naquilo que ele escreveu, naquilo que eu já tinha lido anteriormente, na importância desse ensinamento. Essa mulher foi pega no ato de adultério, em meio ao pecado. E aquilo que a sociedade, a época, aquilo que esses homens queriam para a vida dela era destruição, era que ela fosse morta, apedrejada. Mas quando ela teve de frente a frente com o Mestre, com Jesus, Jesus mostrou uma verdade que é uma das verdades cerne, o núcleo, o centro do Evangelho, que é a nova vida, uma vida de liberdade, uma vida diferente,
daquela que vivíamos no passado. Eu tenho certeza que, semelhante a esta mulher, eu falo pelo meu exemplo, eu tenho certeza que os irmãos também possam ter passado por isso. Tem muita coisa nos nossos passados, na nossa vida, que a gente não se orgulha. Às vezes pecado, às vezes uma vergonha que a gente sofreu lá atrás, às vezes até muitos anos, e a gente não se orgulha daquilo, é motivo de tristeza. Mas fato é que Jesus, ele quer que nós vivamos longe, livres dessa vergonha, dessa culpa, daquilo que nos prende ao nosso passado. Nós estamos vivendo, na nossa atualidade, um período de quarentena, quarentena devido à pandemia do coronavírus. Enquanto eu refletia nessa passagem, eu pude ver, e eu posso entender que muitas pessoas têm vivido não a quarentena do coronavírus, mas uma quarentena espiritual. Estão cativos, presos naquilo que o inimigo as estão convencendo, aquilo que o inimigo os acusa. Continua, às vezes, preso no passado, preso na dor, preso na vergonha, preso na culpa. Às vezes até conheceu Jesus, às vezes aceitou Jesus, às vezes é até salvo, irmãos. Mas continua preso no passado, agarrado, encarcerado, em algo que foi motivo de vergonha um dia, em algo que ainda traz, às vezes, uma recordação ruim. E nesse sentido que eu queria falar com os irmãos, é que o Evangelho, irmãos, ele é o chamado para uma nova vida. A palavra do Senhor diz em João 3, 16, vou estar abrindo aqui rapidamente, irmãos. Todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é o versículo 16 que eu queria tratar com os irmãos, e sim falar sobre o versículo 17. Olha só. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmãos, Jesus ele veio até esse mundo para nos tornar livres. Livres da culpa, livres da vergonha, livres do passado. Deixa eu te falar uma coisa que talvez o inimigo possa ter feito você esquecer, ou você mesmo possa ter esquecido. Você é livre. O sangue de Jesus te fez livre. Você não é mais cativo, não é mais preso. Jesus te chamou para uma nova vida. Então, se há algo no passado que ainda te machuca, às vezes o peso de uma culpa, às vezes a vergonha pública, eu sei que, às vezes, quando nós estamos fora de Jesus Cristo, nós passamos por situações que a gente não quer nem lembrar. Mas se você anda pensando muito no passado, se o passado tem te impedido, tem te atrapalhado, creia que Jesus te chamou para uma vida de liberdade. E Jesus diz para você, como disse para essa mulher, vai e não peques mais, ou seja, experimente uma nova vida, seja livre. Então, esse é o chamado de Jesus para a nossa vida. Para estar encerrando, irmãos, algum tempo atrás, eu não tenho o hábito de criar pássaros, nem gosto, na verdade. Mas o meu pai ele tem hábito de criar alguns pássaros e alguns dias tinha um pássaro solto ali no quintal dele, eu tive ali na casa dele e eu vi que ele estava tentando pegar o pássaro, não tinha o equipamento, acho que é salpão que se fala, para poder pegar. Ele foi, pegou uma gaiola, abriu a porta da gaiola e colocou lá no quintal, botou o alimento lá do pássaro e botou lá no quintal. Aí eu perguntei para o pai, esse pássaro ele já foi preso, se libertou, conseguiu se libertar, porque meu pai já tinha me falado que era um pássaro que já tinha sido de gaiola, porque aqueles que entendem sabem quando o pássaro ele teve uma vida na gaiola e escapuliu, fugiu. Aí meu pai falou, não, mas ele, pelo fato, dá para perceber que ele é um pássaro que já viveu preso. Então se eu abrir a gaiola aqui com o alimento, ele vai entrar, porque essa é a realidade dele. Ele se acostumou com aquela prisão. E infelizmente é isso que o inimigo tem convencido muitas pessoas. Muitos estão livres, têm a oportunidade de experimentar uma vida de liberdade, mas está escolhendo entrar na gaiola, irmãos. Irmão, Jesus, através do seu sacrifício, abriu
a porta dessa gaiola. Não é mais necessário que você viva uma vida, né, na escravidão do pecado, na culpa, na vergonha, preso. Jesus te chama para uma vida nova. Então, não deixe, né, não se convença de que você tem que viver dentro da gaiola. Não. O sacrifício de Jesus, a cruz de Cristo abriu essa porta e te convida para experimentar uma vida livre, fluindo naquilo que Ele tem, né, de chamado para você. Então, essa reflexão, os irmãos sabem que hoje é uma palavra mais rápida, né? Não é uma pregação, mas essa reflexão que eu escolhi trazer para os irmãos. Experimente uma vida livre. Não deixe que o passado ou que o acusador te fale que você é diferente. Irmãos, esquece. Jesus te chamou para algo maravilhoso. E Ele tem uma vida de liberdade, de alegria, de paz e de gozo, irmãos. Não porque nós merecemos, não. Né? Mas porque Ele, pela sua abundante graça, nos concedeu essa liberdade. Então, essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade de estar trazendo a palavra. Eu espero que em breve nós possamos nos reunir fisicamente novamente. Eu creio que Deus está trabalhando nesse sentido. Vamos continuar orando. Eu tenho certeza que enquanto não chegar esse dia, nós estaremos aqui nos cultos online adorando o nome do nosso Deus. A paz seja para todos.